Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de maio de 2018. Silêncio, por favor. Quase todos nós evitamos os instantes de pausa. Os mais jovens, vítimas da ansiedade, fogem deles apavorados. O barulho, seja mental, visual ou acústico, só aumenta. Enfrentar o silêncio não é fácil. Que dirá encontrá-lo? E ainda menos em meio a essa cacofonia em que a vida hiperconectada se transformou. Por isso a história de Erling Kage, um homem em permanente procura pelo silêncio, nos deixa sem palavras. O editor, escritor, advogado e explorador norueguês, de 55 anos, decidiu em 1992 radicalizar sua exploração da quietude. Ele se mudou à Antártida, supostamente o local mais silencioso do planeta, para enfrentar o vazio. E rumou em direção ao sul. Durante 50 dias conviveu somente com o ruído de suas pisadas sobre o gelo. Abandonou no avião que o levou ao Polo Sul as pilhas do rádio que o recomendaram levar, queria ficar completamente só. Caminhou, um dia após o outro, em meio a uma paisagem branca e vazia, aparentemente plana. Ele se envolveu no suposto nada, enfrentou o grande silêncio. Diz que a experiência teve seus momentos difíceis, que chegou a chorar de frio, mas que sentiu que se fundia com a natureza, que seu corpo passava a fazer parte do ar, do sol, do frio. Afirma que hoje em dia vivemos instalados em uma permanente fuga do silêncio. E o fazemos para fugir de nós mesmos. Fechamos tudo com barulho. Somente enfrentando o silêncio e sem chegar a experiências tão extremas como a sua conseguiremos nos conhecer. É a chave, afirma, a uma existência plena. Existimos em meio ao barulho. Acústico, visual, mental. Muita informação fervendo simultaneamente chegando por vários canais. Estamos permanentemente ocupados, sempre procurando algo a fazer. Com listas de coisas pendentes. Com o rádio ligado quando chega um pouquinho de silêncio. Com a música tocando, a TV ligada, mesmo que ninguém esteja vendo, enfurnados em nosso celular, artefato que dá a incerta promessa de nos afastar do vazio. Tudo para não enfrentarmos a vertigem da ausência de som, a aversão produzida por uma interrupção, por menor que seja, desse zumbido constante que nos acompanha no dia a dia, o da vida moderna, o que existe que, com entusiasmo e disposição irrefletida, alimentamos. Medo do silêncio. O barulho que nos cerca aumenta. Cada vez somos mais e todos carregamos um celular no bolso. Já existem mais linhas de celular do que pessoas no planeta. 7,8 bilhões de cartões SIM para 7,6 bilhões de pessoas, de acordo com o relatório Mobile Economy da XMA, a associação que organiza o Mobile World Congress de Barcelona. O catálogo de barulhinhos, silvos e melodias de baixa frequência se une à sinfonia das já consagradas linhas musicais dos comércios, os rugidos e buzinas do trânsito, os alarmes. Em meio a essa paisagem dissonante emergem vozes suaves, pausadas, como a de Erling Kage, que pedem um passo atrás, um reencontro com o silêncio. Livros como Solidão, de Michael Harris, análises como Ensaio sobre o Silêncio, de Marcela Labrana, filmes silenciosos e que prestam homenagem à quietude, como o recém-estreado 100 Dias de Solidão. Nossa aversão à falta de barulho não é coisa nova.
Pascal já falava sobre isso no século XVII. Tudo o que acontece de ruim aos homens vem de uma só coisa, a saber, não serem capazes de ficar quietos em um quarto. O filósofo e matemático francês afirmou que todos nós vivemos, de certa forma, atormentados pelo momento presente. O desassossego é algo natural, procurar algo a fazer, apagar o silêncio da inatividade, evitar esse vazio, é humano. Mas nossa fuga à frente foi além com o passar do tempo, até alcançar limites que convidam a uma reflexão. Grande parte da experiência dos mais jovens, hoje em dia, é medida pela tecnologia. Eles convivem com a referência sistemática e instantânea do que os outros fazem. Esses dois fenômenos preocupam muito o professor David Harley, psicólogo que estuda o silêncio, especializado na interação entre humanos e computadores. As pesquisas mostram que muitos jovens experimentam medo e ansiedade quando desconectam de suas redes, quando, por exemplo, seu telefone fica sem bateria e não há Wi-Fi, explica da Universidade de Brighton, onde leciona. Harley, que há 6 anos organiza sessões silenciosas com os alunos para que descubram o poder do silêncio, considera que precisamos muito da calma e do silêncio. A prova é o estado da saúde mental dos jovens, que obedece, em grande parte, às dinâmicas causadas pela tecnologia, afirma. Essas dinâmicas de competitividade, de produtividade são fonte de ansiedade, diz. A tecnologia introduz a produtividade e eficiência nas relações sociais. Não só entre os jovens, obviamente. Silêncio, por favor. A possibilidade de se conectar com qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, e o fato de que tudo deve ocorrer imediatamente causou uma espécie de compressão da noção do tempo. O silêncio, diz Harley, é o antídoto contra essa compressão do tempo. O escritor Pablo Dors possui uma linha de pensamento semelhante. Escreveu Biografia do Silêncio, livro que vendeu mais de 120 mil exemplares e no qual reflete sobre nosso vertiginoso modo de vida para oferecer a meditação como ferramenta paliativa. O celular é o que causa mais barulho, afirma em seu silencioso apartamento no bairro de Tetuán, Madrid. É o grande símbolo de nossa sociedade, a grande ficção de estarmos conectados, a forma de esconder nossa solidão. Dors, que além de escritor é um padre católico pouco convencional, admirador declarado de Buda, afirma que 99% das mensagens enviadas pelo WhatsApp não têm nenhum conteúdo, são puros inputs de autoafirmação pessoal, por isso fazem tanto sucesso. Puro barulho. Que é preciso somar ao das redes sociais, infladas de pretensos amigos. A amizade não é outra coisa do que a intimidade com o outro, diz Dors, que, de tanto compartilhar o que não fazem, fazemos outra coisa a não ser acrescentar decibéis à cacofonia. O pensador e teólogo que medita todos os dias 1 hora pela manhã e meia hora de noite estima que nosso medo ao silêncio se reflete no fato de que somos incapazes de estar atentos. Pulamos de uma mensagem a outra, já não somos capazes de ler 2 parágrafos seguidos, vivemos em uma total dispersão. Para detê-la, precisamos do silêncio, poderoso instrumento que ajuda a deter o caos em que, cada vez mais, vivem nossos cérebros. O silêncio é capaz de nos transformar, afirmam seus defensores. Somente quando se experimenta sua força a pessoa se dá conta dele. Serve para serenar a mente e é necessário para ser criativo. As melhores ideias vêm quando desconectamos, quando estamos em silêncio. Erling Kage conta em seu livro Caso de Mark Juncosa, uma das mentes por trás do SpaceX, o megaprojeto aeroespacial do magnata Elon Musk.
Juncosa confessa que, em seus extenuantes dias de trabalho, só consegue desconectar do barulho do mundo em 4 contextos quando faz exercício, surf, na privada e no chuveiro. É aí que aparecem as melhores soluções. Na sociedade conturbada e conflituosa que caracteriza o mundo em que vivemos, poucas pessoas se dão conta da importância e do poder do silêncio. A maioria vive condicionada ao tumulto e confusão, ao excesso de sons desarmônicos. O ser humano pode gerar desequilíbrios e forças destrutivas ao provocar barulhos e ruídos excessivos, sem falar nas discussões e agressões verbais, formas de se perturbar o ambiente. Por outro lado, quem vive em paz e alegria realiza suas tarefas com calma e ordem, sem ruídos desnecessários. Pessoas em desarmonia íntima geralmente têm grande dificuldade de permanecer em silêncio, pois assim escutariam os próprios conflitos e ver-se-iam defrontados pelo desafio da autotransformação que tanto temem e evitam. O espírito Joana de Ângeles, em mensagem psicografado na sessão mediúnica da noite de 9 de fevereiro de 2015, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, por Divaldo Pereira Franco, comenta sobre a importância do silêncio. Em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram o silêncio profundo, a fim de que se possa ouvir-lhe a voz e senti-lo mais intimamente. Os ruídos e tumultos desviam o pensamento que se deve fixar no elevado objetivo de comunhão com a divindade, para poder-se aurir energias vitalizadoras capazes de sustentar o espírito nos embates inevitáveis do processo de evolução. Quando se mergulha no mundo íntimo, encontram-se as mensagens sublimes da sabedoria, aquelas que constituem o alimento básico de sustentação da vida e, sem as quais, os objetivos essenciais da existência cedem lugar aos prazeres trêfegos e enganosos. Os distúrbios externos, produzidos pela balbúrdia, desviam a mente para os tormentos exteriores, que tornam a marcha física insuportável, quando se constata a fragilidade das suas construções emocionais. Em tentativa de atender a todas as excentricidades do vozerio do mundo, a mente desloca-se da meta essencial e perde o foco que lhe constitui o objetivo fundamental. Quando o espírito se encontra atordoado pela balbúrdia, o discernimento faz-se confuso e os componentes mentais e emocionais deslocam-se da atenção que deve ser concedida ao essencial, em benefício das aquisições secundárias, sempre incapazes de acalmar o coração. Algumas vezes, alcança-se o topo do triunfo, meta muito buscada, a fama ligeira, a posição de destaque no grupo social, o riso bajulador e mentiroso, sob o pesado tributo dos conflitos internos que permanecem vorazes e desconhecidos, sempre em agitação. Deus necessita do silêncio humano, a fim de fazer-se ouvido por quem deseje manter contato com a sua paternidade. A sua mensagem sempre tem sido transmitida após a transposição dos abismos externos e dos tumultos das paixões desarvoradas, permanecendo no ar, aguardando ser captada. No imenso silêncio do Monte Sinai, a sua voz transmitiu a Moisés as regras de ouro do Decálogo, mas não deixou de prosseguir enviando novas instruções para a conquista da harmonia, da plenitude. Na Antiguidade Oriental, a sua palavra fazia-se ouvir através dos sensitivos de vária denominação, conclamando a paz, a vitória sobre os impositivos exteriores predominantes no ser. Nas furnas e nas cavernas, nas paisagens ermas desvelava-se, oferecendo conhecimento da verdade que deveria ser assimilado, lentamente, através dos tempos. Mesmo Jesus, após atender as multidões que se sucediam esfarmadas de pão, de paz, de luz, buscava o refúgio da solidão para, em silêncio, poder ouvi-lo no santuário íntimo.
robustecido pelas poderosas energias da comunhão com o Pai, volvia ao tumulto e desespero das massas insaciáveis, a fim de diminuir-lhes as dores e a loucura que tomava conta do imenso rebanho. Simultaneamente, porém, proclamou que o reino dos céus encontra-se no coração, no íntimo do ser. Nestes dias agitados, faz-se necessário que se busque o silêncio para renovar-se as paisagens íntimas e ouvi-lo atentamente, pacificando-se. À semelhança das ondas que permitem a comunicação terrestre, é imprescindível que haja conexão para serem captadas. Estão carregadas de mensagens de todo jaz, mas, sem a sintonia apropriada, nada transmitem, parecendo não existir. Habitua-te ao silêncio que faz muito bem. Não temas a viagem interior, o encontro contigo mesmo, nas regiões profundas dos arcanos espirituais. Necessitas ouvir-te para bem te conheceres e traçares os caminhos por onde deverás seguir com segurança e otimismo. Observarás que és um enigma para ti mesmo, que te encontras oculto sob sucessivas camadas de disfarces que te impedem apresentar a autenticidade. De essência divina, possuis o conhecimento e és dotado de sabedoria que aguardam o momento de desvelar-se. Reflexiona, portanto, quanto possas, a fim de libertar-te das algemas que te escravizam a aparência, sem conceder-te o conforto do autoaprimoramento. A multiplicidade das vozes que gritam em torno de ti, impedem-te a conscientização dos valores que dignificam a existência. Quando te habitues ao silêncio, sentir-te-ás larizado pelas claridades sublimes do amor de Deus e ser-te-á muito fácil a travessia pelas estradas perigosas dos relacionamentos humanos. Compreenderás que a paz defluente da autoconquista, nada consegue abalar. Com segurança e serenidade agirás em qualquer circunstância, feliz ou tormentosa, sem desespero, com admirável harmonia. Torna o silêncio uma necessidade terapêutica, abençoando-te a jornada, ao mesmo tempo em que te propicia a alegria de viver. Desfrutarás de contínua alegria, sem galhofas nem vulgaridades, em situação de bem-estar natural. São Francisco de Assis buscava o acume dos montes e as cavernas para, em silêncio, ouvir Deus. Mas, não somente ele. Todos aqueles que aspiram à plenitude atendem aos deveres do mundo e refugiam-se no silêncio para os colóquios com Deus. A exaustão que te toma o corpo e a mente, o vazio existencial que te visita com frequência, a apatia que te surpreende, a ansiedade que te aturde, são frutos espúrios da turbulência que te atinge. Busca o silêncio e alcança-o. Acalma-te e isola-te da multidão, uma e outra vez, e viaja calmamente no rumo do ser que és, e descobrirás tesouros imprevisíveis aguardando-te no interior. Criado o hábito de incursionar, banhar-te-ás nas claridades refulgentes da palavra de Deus falando-te ao coração. Não postergues a luminosa experiência, iniciando-a quanto antes. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.